Na figura, um som com comprimento de onda de 40 centímetros se propaga para a direita num tubo que possui uma bifurcação. Ao chegar à bifurcação, a onda se divide em duas partes. Então, o comprimento de onda é 40 centímetros, que vale 0,4 metros. E quando chega aqui, ele se depara com a bifurcação. Parte vem para cá e parte vem para cá. A onda se divide em duas partes. Uma parte se propaga num tubo, em forma de semicircunferência, e a outra se propaga em um tubo retilíneo. As duas ondas se combinam mais adiante, quando elas partem nessa extremidade, interferindo mutuamente antes de chegarem a um detector. Qual é o menor raio da semicircunferência para o qual a intensidade medida pelo detector é mínima? Qual é o menor raio, ou seja, o raio mínimo possível, para o qual a intensidade medida seja mínima? Então, a intensidade tem que ser mínima. Se nós queremos uma intensidade mínima, nós queremos que essas duas ondas interfiram destrutivamente. Então, a interferência deve ser destrutiva para que tenhamos uma intensidade mínima. A interferência totalmente destrutiva ela acontece se o φ é um múltiplo ímpar de π. φ é 2m mais 1 que multiplica π. Para o m igual a 0, 1, 2, isso aqui descreve uma interferência totalmente destrutiva. E aí nós vamos ter uma intensidade mínima e associada a essa intensidade mínima, nós temos um R mínimo, que é esse R aqui da semicircunferência. A gente sabe que a diferença de fase num ponto aqui, no ponto P, depende da diferença de percurso ΔL dessas duas ondas, onde ΔL é o módulo de L2 menos L1. Para relacionar a diferença de fase à diferença de percurso, levamos em conta o fato de que uma diferença de fase de 2π radiano corresponde a um comprimento de onda. Então, 2π radiano, uma diferença de fase de 2π radiano, corresponde a um comprimento de onda. Então, essa diferença de fase vai estar associado a um ΔL, a uma diferença de comprimento. Então, daqui a gente obtém que o φ é igual a ΔL sobre lambda vezes 2π. Essa diferença de fase vale 2m mais 1 vezes π, porque a gente quer uma interferência destrutiva. E a interferência totalmente destrutiva acontece se φ é um múltiplo ímpar de π. Isso aqui é igual a ΔL sobre lambda vezes 2π. Então, ΔL vai ser igual a lambda, que multiplica 2m mais 1 dividido por 2. Essa é a expressão que nós vamos trabalhar. Esse ΔL é a diferença de caminho. Se a gente for olhar, eu tenho que foi percorrida ao longo desse trecho aqui uma distância de 2r. R desse trecho e R desse trecho, 2R. Aqui, o trajeto percorrido é de metade do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência vale 2πr, então vai ser 2πr dividido por 2, porque eu tenho só uma semicircunferência. Então, aqui vai ficar apenas πr. Então, a diferença de caminho, o ΔL, vai ser igual a πr menos 2r. Lembrando que é em módulo, então π menos 2, que multiplica R. Esse aqui é a diferença de caminho, o ΔL. Substituindo na expressão que acabamos de encontrar, π menos 2 vezes R igual a lambda, que multiplica 2m mais 1 sobre 2. Então, nós podemos identificar vários valores de raio aqui, mas como ele quer o valor mínimo, né, o R mínimo acontece quando o M for mínimo. Então, a gente está interessado apenas para o M igual a 0, que é o menor valor possível de M. Isso aqui vai ficar π menos 2 vezes o R mínimo igual a lambda sobre 2, porque o M é 0, 2 vezes 0 é 0, mais 1 fica 1. Lambda vezes 1 dividido por 2. Lambda vale 0,4, então 0,4 dividido por 2 dá 0,2. Então, o R mínimo dá 0,2 dividido por π menos 2. Isso aqui dá 0,175 metros. Em centímetros, 17,5 centímetros. Esse é o valor do raio mínimo para que você tenha uma intensidade mínima. Esse é o menor raio da semicircunferência para o qual a intensidade medida pelo detector deve ser mínima.